E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin segue dentro da consolidação, rejeitando o rompimento dos 42 mil, dados fundamentalistas apontam uma possível alta da moeda e também confiança em todo o ideal do criptoativo. Então bora soltar a vinheta que eu vou mostrar tudo isso e muito mais aqui no canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento, notícias, tudo que esse mercado tem para oferecer para a gente. Aviso importante é que agora também eu estou dando mentorias particulares, né? Estou ensinando você a investir, então se você tiver interesse, me chama em alguma das redes sociais, tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, entra lá no Slack e os links estão todos aqui embaixo. E por último, mas não menos importante, aqui no canal amanhã às 19 horas teremos uma live super especial com a presença do nosso grande Caio Caula, o cara do mercado. Então colhem aqui pra gente trocar uma ideia massa com ele, para vocês perguntarem, tirarem dúvidas, quiserem aí que ele analise algum ativo ao vivo para vocês, amanhã 19 horas aqui no meu canal do YouTube. Bora começar, galera, e bora falar sobre a Lightning Network. A Lightning Network, para quem não sabe, é uma solução que fizeram aí na blockchain do Bitcoin, que ela é chamada de segunda camada, né? Ela veio aí para tentar resolver o problema de escalabilidade, ou seja, tempo na hora de fazer uma transação e também de taxas. Então a Lightning Network ela funciona basicamente assim. Eu vou tentar explicar aqui para vocês como que funciona de uma forma bem grotesca e superficial, mas só para vocês não ficarem perdidos e saber a importância da Lightning Network. Imagina que a gente precisa transacionar bitcoins e cada bitcoin ele vai ser transacionado, né? Os tokens eles vão ser transacionados quando se fecha um bloco. A Lightning Network é como se tivesse um bloco gigante de mineração aberto e o tempo inteiro ali pessoas comprando e vendendo. Imagina que é um mercado muito grande, né? Você vai querer comprar arroz, vai querer vender alguma coisa, você é um comerciante ali dentro. E aí, a partir do momento que esse mercado fecha, que as pessoas levam o lucro para casa. Então a Lightning Network ela funciona basicamente dessa forma. Ela vai ser um bloco gigante ali que ele está aberto e ali dentro desse bloco estão anotando várias transações. Fulano mandou Bitcoin para Ciclano, Ciclano recebeu Bitcoin de Fulano e assim vai sendo feitas as transações. E aí, como esse bloco ele está sempre aberto ali, ele não vai ser minerado, então não tem a taxa de mineração, tudo acontece com base no próprio programa da rede. Então é muito legal porque as pessoas elas podem transacionar pequenos valores numa velocidade instantânea com taxas baixíssimas. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a Lightning Network ela atingiu mais uma vez a capacidade da máxima histórica. Então tem mais bitcoins sendo colocados dentro desse bloco que não foi minerado ainda. E esse bloco aí, ele está servindo de transações ao redor do mundo para as pessoas fazerem compras e vendas utilizando o próprio criptoativo. A gente viu a legalização do Bitcoin na Ucrânia, as sanções impostas do Ocidente sobre a Rússia e a Rússia comprando Bitcoin e todo esse caso de El Salvador, possivelmente da cidade lá da Suíça e também da Coreia do Sul, que está aceitando Bitcoin, está adotando Bitcoin, né? O mundo inteiro ele está tendendo a adotar e utilizar a criptomoeda como meio de troca e muitas das vezes eles utilizam a própria Lightning Network, que é esse sistema aqui que chegou na máxima histórica. Então isso aqui é simplesmente um reflexo, olha só aqui em azul a gente tem o preço do Bitcoin, em vermelho a gente tem a capacidade da rede, de como as pessoas estão tendendo a adotar mais o Bitcoin no seu dia a dia e utilizar ele para transações pequenas e para fazer comércio e coisas do tipo. Ainda falando sobre questões fundamentalistas e on-chain, a gente tem que a dificuldade da rede do Bitcoin também está em máxima histórica. A gente teve uma leve diminuição aqui ao longo do mês de março, mas nada muito significativo, levando o fato de que a gente está no mercado baixista. Eu nem sei se tem como eu adicionar o preço do Bitcoin aqui, acho que não tem. Mas a gente tem uma queda muito drástica no preço do Bitcoin e ainda assim a dificuldade da rede segue aumentando, ou seja, tem mais máquinas minerando, tem mais pessoas querendo minerar Bitcoin, mesmo com o preço, entre aspas, em baixa. Então isso significa que as pessoas elas estão minerando e guardando seus bitcoins porque elas acreditam, os mineradores, numa possível alta, coisa que eu já mostrei muito aqui no canal, e com isso a gente também tem
o hash rate, que o hash rate é basicamente o poder computacional necessário para se estar minerando Bitcoin, que também vem crescendo juntamente com a dificuldade da rede. Então significa que a cada dia que passa tem mais máquinas aí que estão sendo ligadas, sendo instaladas e com o objetivo de minerar Bitcoin. Então tudo isso são pontos fundamentalistas que a própria blockchain do Bitcoin fornece pra gente, mostrando como que a rede ela tá ficando mais segura, tem mais pessoas acreditando no ideal de um ativo, mais pessoas utilizando o Bitcoin como moeda de troca, mais mineradores entrando no jogo e consequentemente a adoção do Bitcoin ao redor do mundo. Passando aqui pra frente, como sempre, né, vamos dar uma olhada no nosso order book para saber o que está acontecendo, porque a gente teve um final de semana consolidado, né? A gente chegou aí acima dos 40 mil, rejeitamos os 42, 43 mil dólares e encontramos suporte próximo aos 40.500, que é a nossa base de preço. Isso faz o livro ficar levemente mais tendencioso para o lado dos touros, né, de curto prazo, mas como a gente ainda está muito próximo a ponto de resistência, tal como 42, 43, faz com que tenham pessoas que também queiram vender. Então isso faz uma consolidação, as forças compradores e vendedoras elas estão equilibradas e o mercado, querendo ou não, ele está bastante esticado próximo a pontos de resistência aí de médio prazo. Então muito cuidado com operações de compra face à euforia, mas ainda assim a gente vê pontos de suporte que mostra pra gente como que as pessoas já estão otimistas com Bitcoin, como as pessoas estão querendo comprar Bitcoin. Olha só, todas essas faixas de preço aqui no order book que elas estão pintadinhas, significa que tem um volume maior de tokens. Isso aqui é o volume de tokens que já está pré-alocado nessa base de preço. E a gente consegue ver que quanto mais o preço cai, mais pessoas estão aí interessadas em comprar. E na ponta vendedora, né, a gente tem os pontos de resistência sim, como os 43, 44, 45, 50, mas é drasticamente menor do que o lado comprador. E o que isso significa? Significa que as pessoas elas viram que tem aí 3 meses de queda e o ativo de certa forma ele ficou barato, o que realmente está acontecendo e que eu venho falando para vocês. Por isso, né, esse é um dos motivos pelo qual eu estou buscando acumulação. Imagino que esse padrão de equilíbrio do Bitcoin venha a romper de forma ascendente, mas isso a gente vai falar mais pra frente, porque antes, como sempre, vamos passar no nosso S&P 500, né? A gente sabe que o mercado é correlacionado e a gente sabe que o S&P 500 ele tá querendo ficar altista mais uma vez. A gente tinha essa figura de cunha descendente, né, de consolidação e reversão do mercado, e eu falei dela mais ou menos aqui na semana passada, né? Eu falei que eu estava enxergando essa figura. O sentimento dela é que a gente podia sim estar vendo um rompimento ascendente, e quanto mais o preço subir, maior a probabilidade, obviamente, de formação de um fundo ascendente para a gente reverter a tendência e ficar altista no diário. Isso é um reflexo das pessoas que já armaram posições de venda, já estavam acreditando na queda do mercado face aos fatos da guerra na Rússia com a Ucrânia, face também à questão da inflação nos Estados Unidos. E não foi novidade, isso aconteceu, estava todo mundo esperando e por conta disso as pessoas já se precipitaram desse movimento, o mercado já precificou todos esses fatos e agora, né, a vida segue, já aconteceu, a inflação está ali, já começou o tapering, né, o programa de redução dos estímulos nos Estados Unidos, até sair aqui sem querer do S&P 500. A guerra na Rússia tá rolando, então assim, não tem novidade para ninguém, né? Agora as empresas elas vão continuar tendo que funcionar, vão continuar tendo que dar lucros e o preço ele já caiu demais, o mercado precificou e as pessoas viram que estavam barato e aproveitaram para estar comprando ações, tá comprando aí, investindo nas empresas. E por que eu passo nisso aqui? Porque o mercado de criptomoedas ele é correlacionado com a bolsa tradicional, tem investidores da bolsa que investem no mercado cripto e veem que o mercado tradicional está caindo e fecha suas posições no Bitcoin, ou então veem que o mercado internacional está ficando otimista, as pessoas estão perdendo medo de investir e levam seu capital também para as criptomoedas para estarem aí buscando uma onda de valorização face à volatilidade. Então o eventual cenário de alta na Bolsa de Valores americana e no mercado internacional poderia impactar diretamente no mercado cripto, fazendo romper a consolidação ali. Por exemplo, nossa dominância, né? Nossa dominância a gente está tendo uma queda aqui, a gente estava no cenário de consolidação e agora estamos tendo uma queda, possivelmente podendo começar pelo aquele movimento de altcoins que eu venho falando com vocês, né? Porque eventualmente no semanal a gente ia precisar corrigir, porque o capital ele já foi demais para o Bitcoin, algumas altcoins muito boas não deixaram de se valorizar e a gente está começando a ver altcoins aí tendo excelentes rallies de alta, né? GMT, que é uma moeda que eu não conheço o fundamento, mas eu falei com vocês para tomar cuidado, tá ali valorizando pra caramba, mostrando a euforia e também, né, a falta de medo no mercado dos investidores. A gente viu o Ethereum também
subindo pra caramba, né? Subindo mais que o Bitcoin. A gente viu movimentos de alta aqui muito forte. Acho que teve um dia que ele chegou a subir 12%, né? Então assim, você vê que Ethereum está bem mais forte que o Bitcoin por causa dessa pernada de alta. E tudo isso é um reflexo de que os investidores eles estão começando a pegar os seus lucros em toda essa onda aqui de capital que foi das altcoins para o Bitcoin e voltando para as altcoins, uma vez que o Bitcoin está consolidado, as altcoins estão começando a romper padrões. Quem está acompanhando o meu fechando o dia está vendo eu falar que as altcoins estavam fazendo padrões de reversão, estão começando a romper esses padrões de reversão e que isso pode sim ser uma centelha para o Bitcoin estar rompendo a consolidação. Caso isso ocorra, né, a gente pode estar vendo o mercado cripto todo subir, voltar para a onda de euforia, altcoins se performando muito bem, o Bitcoin se performando muito bem, tudo isso para buscar aquele topo descendente no mensal, que eu também falo muito aqui no canal com vocês. Passando no nosso Bitcoin, também selecionando o certo, né, que eu não tinha pego da Binance, a gente segue consolidado aqui dentro desse padrão de equilíbrio aqui no diário, né? Enquanto a gente se mantiver acima dos 37 e abaixo dos 46, a gente vai se manter consolidado. Eu até postei lá no Instagram sobre uma oportunidade de trade aqui de rompimento, né? Isso foi no sábado que eu falei dessa consolidação, falei que a gente poderia ter um rompimento ascendente, rompemos, mas não entrou volume. Olha a importância do volume, pessoal, a gente teve um rompimento sem volume e isso mostrou para os ursos como que esse ponto de resistência está muito forte, como as pessoas não querem estar comprando Bitcoin acima dos 42 mil dólares, que esse preço faça a consolidação e o cenário muito possivelmente está caro e com isso eles começaram a vender, começaram a shortar, levaram o preço lá para baixo, mas ainda assim, mesmo dentro dessa consolidação, né, se a gente aumentar aqui, diminuir no caso, né, o tempo gráfico, olhar aqui, dar um zoom out, a gente vê que ainda assim a gente está numa pernada de alta aqui no gráfico diário, estamos sim numa região de resistência, mas estamos rejeitando a região das médias, ela está servindo aqui fortemente de suporte em uma pernada aqui de baixa, com um volume bem pequenininho, né? Então, ainda assim, estamos dentro da consolidação? Estamos com um volume de negociação baixo? Também estamos. Mas as pessoas estão vendo 40 mil dólares como uma região barata para o preço, né? Isso mostra os 40 e 500 como que já tem tokens alocados. Isso mostra essa sombra que está tendo aqui, nessa candle que está sendo formada agora no diário. Isso faz com que os 40 mil dólares, né? Toda essa região aqui, ó, que a partir dos 40 e 100, principalmente 40 mil dólares redondo, sirva de colchão de compras, né? O pessoal vai tentar defender, os touros vão tentar defender esse ponto de todos os jeitos, porque o risco retorno está extremamente favorável para se atuar aqui, né? Se você tomar um stop aqui nesse ponto, você vai tomar um stop aí de 1%, mas com uma perspectiva de ganho de 5%. Você vai ter um risco retorno aí de 5 para 1, coisa que é extremamente favorável. Por isso que essa região está segurando, por isso que essa região das médias está segurando, né? Se a gente traçar uma FIBA aqui, aqui vai bater o 382 também. Então tem uma série de setups de compra que estão fazendo as pessoas buscarem acumulações. Mas dentro de cenário consolidado a gente sabe que o sentimento tem maior peso e por isso que é importante estar olhando ele. Olha o tanto de pessoas que estavam aqui apostando na alta quando a gente chegou nos 40 e 500 e olha como que teve muita liquidação, como que teve bastante liquidação. Liquidação é sinônimo de acumulação. Quem estava na hora, quem viu esse sentimento, essas liquidações absurdas aqui de 16 milhões de dólares, muito provavelmente aproveitou para acumular e viu que os 40 mil dólares era um ponto de suporte muito forte. Então o preço subiu para caramba, né? A gente viu todo esse rally de alta, o preço subindo, começou a cair, as pessoas começaram a comprar, e o preço continuou caindo, deu uma violinada, liquidou todo mundo. Esse é o momento de compra. Por isso que eu falo para vocês do sentimento e por isso também que eu falo que eu estou comprando. Olha só, a gente está vendo que quando o long short ratio cai, a relação de compradores e vendedores, a quantidade de contratos futuros abertos aumenta. Então assim, quem está mandando na relação entre compradores e vendedores são os ursos, porque eles estão aumentando a quantidade de contratos e diminuindo a razão entre touros e ursos. E o mesmo acontece de forma inversa quando o long short ratio cai. Nosso open interest, quando o nosso long short ratio aumenta, nosso open interest ele cai. Então tem contratos sendo fechados que fazem com que a razão entre compradores e vendedores aumente. Então a gente está vendo um cenário que sim, estamos tendo liquidações para cima, sim, estamos tendo liquidações para baixo, sim, estamos tendo volatilidade,
por causa da consolidação. E por isso a gente tem que olhar para o sentimento do mercado na hora de distribuir e também de acumular. Por que que não foi uma oportunidade boa, aquele triângulo simétrico que eu falei aqui numa hora? A gente rompeu, teve uma valorização, depois teve uma rejeição, né? Eu acho que foi bem aqui assim, a gente rompeu, teve uma valorização e rejeição. Porque não teve liquidação, né? Isso aconteceu no dia 19 de março. Olha o rompimento aqui. Foi bem essa parte, esse movimento de alta, olha só. Rompemos, não teve quase nada de liquidação aqui no gráfico, olha, foi bem pouquinho mesmo. Pessoal, não compensou estar operando isso, o sentimento nos mostrou, os ursos viram que esse ponto não estava tendo liquidação, entraram shortando, pegaram a onda aí das baleias e as baleias aproveitaram para acumular e tá liquidando os touros aqui embaixo. E agora que elas estão acumuladas, isso faz com que os 40.500 até os 40.000 sejam um excelente ponto aqui de suporte, onde os touros vão tentar defender de todo o jeito. Então, nas nossas considerações finais, né, a gente segue dentro da consolidação e mesmo se a gente perder a mínima, se a gente perder os 40 mil dólares, a gente vai continuar consolidado, né, coisa que eu venho falando que é extremamente normal. A gente pode ter movimentos de alta, se a gente falhar para romper, a gente pode ter reversões, olha só, a gente tem movimentos de alta, não conseguimos romper, tivemos reversões. Movimento de alta, testamos base de preços 42, reversão, movimento de alta. Se a gente não conseguir romper, podemos sim ter uma reversão e um reteste dessa zona aqui embaixo, porque é assim que funcionam as consolidações, né? Então, caso a gente rompa os 40 mil, pode sim ter mais gente sendo liquidada, sendo estopada, e o preço pode vir a buscar aqui níveis mais embaixo para a gente fazer a acumulação mais barata. Se você acredita movimento de alta, né? Aproveite regiões de suporte, regiões onde o risco retorno está favorável para estar acumulando e regiões de resistência onde tem bastante liquidações para estar distribuindo. Assim você vai estar sempre abaixando seu preço médio, fazendo aquela estratégia que eu gosto de comentar muito aqui com vocês. E se você está muito comprado, né? Além de fazer parciais, mas caso acredita um eventual rompimento descendente dessa figura, por ser uma figura de continuação, aproveite zonas de resistência para distribuir, para abrir posições de short, porque de fato o mercado ele está equilibrado, não é só porque o sentimento aponta que provavelmente podemos ter um rompimento para cima, que esse rompimento ele vai acontecer. Tem maiores probabilidades? Sim, devido ao sentimento, mas nada impede que essa figura rompa, que o Bitcoin venha testar níveis mais abaixo face à consolidação. Mas um fato é, a gente está vendo fundamentalmente falando os dados apontando um otimismo e uma maior confiança no mercado de criptomoedas, tal como eu mostrei aqui no começo do vídeo. E o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não conhece o canal, não me conhece, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse vídeo, críticas, dúvidas, sugestões. Não esqueça também que se você quiser aprender, me chama aqui, me manda uma mensagem no privado que eu estou dando aulas particulares aí de mentoria sobre investimentos no mercado de criptomoedas. E também não se esqueçam da minha live amanhã com o grande Caio Caula. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente segunda, uma excelente semana e tamo junto, galera!